A fumaça pairava sobre cidades destruídas como um véu fúnebre lançado sobre o céu do Oriente Próximo, enquanto muralhas, outrora consideradas eternas, jaziam reduzidas a montes de pedra. Portões despedaçados abriam-se para ruas silenciosas e templos que durante séculos haviam ecoado cânticos e oferendas, agora permaneciam vazios, habitados apenas pelo assobio do vento, atravessando colunas quebradas. Pois o século XII a.C. testemunhava o desmoronamento de uma ordem antiga, na qual reis hititas, faraós egípcios e senhores micênicos, acostumados a governar com a segurança daqueles que acreditavam possuir o favor dos deuses, viam seus domínios ruírem sob o peso combinado da fome, das guerras incessantes e dos grandes movimentos populacionais que alteravam o equilíbrio de todo o mundo conhecido. Por estradas onde antes marchavam exércitos disciplinados e caravanas carregadas de cobre, estanho, madeira de cedro e tecidos preciosos, passaram a mover-se grupos armados, refugiados e saqueadores, enquanto mercadores regressavam aos antigos centros urbanos apenas para encontrar mercados abandonados, armazéns consumidos pelo fogo e canais de irrigação deixados ao abandono, de modo que o colapso da Idade do Bronze não representou apenas a queda de palácios ou dinastias, mas o desaparecimento das estruturas que durante séculos haviam garantido segurança, comércio e estabilidade, criando um vazio político que se estendia desde as margens do Mediterrâneo até os grandes rios da Mesopotâmia, um vazio no qual novos povos começariam lentamente a emergir das margens da história. Entre aqueles que avançavam discretamente sobre esse cenário devastado, estavam tribos cujo nome mal aparecia nos registros dos grandes impérios. Grupos que os escribas orientais começariam a identificar com palavras que mais tarde seriam associadas aos arameus. Homens e mulheres provenientes das vastas estepes sírias, onde o horizonte parecia infinito e a sobrevivência dependia menos da força das muralhas do que da capacidade de mover-se, adaptar-se e confiar nos laços estabelecidos dentro do próprio clã. Pois muito antes de serem lembrados como fundadores de reinos ou portadores de uma língua destinada a atravessar continentes, eram apenas comunidades seminômades, conduzindo rebanhos através de terras secas e inconstantes. Distantes dos vales férteis do Nilo e dos grandes centros administrativos da Assíria, esses grupos erguiam tendas feitas de pelos de cabra, acendiam fogueiras sob céus repletos de constelações, conhecidas por inúmeras gerações, e organizavam a vida em torno do pastoreio, das rotas sazonais e da memória coletiva preservada por meio de histórias transmitidas oralmente, sendo falantes de uma língua aparentada ao hebraico e ao fenício, pertencente à grande família das línguas semíticas, mas moldada pela praticidade exigida pela vida nas fronteiras do deserto, onde a clareza da palavra tinha valor equivalente ao da água e onde juramentos podiam determinar alianças capazes de assegurar a sobrevivência de famílias inteiras. Embora fossem relativamente poucos em número quando comparados às populações dos antigos impérios, sua presença começou a ser percebida pelos vizinhos, e escribas assírios registraram em tábuas de argila relatos sobre grupos que surgiam nas fronteiras orientais, descritos por vezes como invasores incômodos, semelhantes a tempestades de areia que vinham do deserto para desaparecer novamente no horizonte. Porém, aquilo que os administradores das grandes cidades enxergavam como uma ameaça passageira escondia uma realidade muito mais profunda, porque aqueles povos possuíam uma extraordinária capacidade de adaptação que lhes permitiria sobreviver às mesmas crises que haviam destruído potências aparentemente invencíveis. A língua que utilizavam, ainda distante da importância que alcançaria séculos depois,
nascia da oralidade e acompanhava cada aspecto da existência cotidiana, sendo empregada para negociar animais e cereais, recordar ancestrais, estabelecer acordos entre famílias e resolver disputas surgidas ao longo das migrações sazonais, distinguindo-se da complexidade do acadiano utilizado pela burocracia mesopotâmica e da solenidade dos hieróglifos egípcios pela sua flexibilidade e simplicidade relativa, características que futuramente contribuiriam para transformá-la em um dos instrumentos de comunicação mais influentes do mundo antigo, ainda que naquele momento permanecesse restrita aos lábios de pastores, comerciantes e líderes tribais que jamais poderiam imaginar a dimensão do legado que deixariam para a posteridade. Assim, enquanto os grandes impérios desabavam sob o peso das próprias contradições e cidades outrora gloriosas eram engolidas pelo silêncio, os arameus davam seus primeiros passos sobre o palco da história, sem exércitos monumentais, sem monumentos grandiosos e sem a pretensão de fundar uma nova ordem, carregando consigo apenas a resistência adquirida em terras áridas, a confiança depositada nos vínculos de sangue e uma língua moldada pelo vento das estepes sírias, elementos aparentemente modestos, que reunidos ao longo dos séculos seguintes, permitiriam a um povo nascido entre ruínas transformar a derrota política em uma das vitórias culturais mais duradouras de toda a antiguidade. Nas vastas extensões da estepe síria, onde o vento moldava a areia com a mesma persistência com que o tempo moldava a memória dos homens, os arameus continuavam a viver entre o movimento e a permanência, conduzindo rebanhos através de caminhos conhecidos apenas por aqueles que haviam aprendido desde a infância a reconhecer o valor de cada poço escondido entre as rochas e de cada sombra projetada pelas montanhas distantes. Pois sobreviver naquele ambiente exigia muito mais do que resistência física, exigia confiança absoluta nos membros do clã, respeito pelas tradições herdadas dos ancestrais e a capacidade de transformar a incerteza em parte natural da existência. Numa época em que a estabilidade prometida pelas cidades parecia menos confiável do que a sabedoria acumulada ao redor das fogueiras sob o céu estrelado do deserto. Esses grupos não formavam um reino unificado, nem reconheciam uma única autoridade capaz de reunir todas as tribos sob o mesmo estandarte, porque cada comunidade possuía seus próprios líderes, geralmente homens cuja influência nascia da experiência, da habilidade diplomática e da capacidade de proteger aqueles que dependiam de suas decisões, enquanto as linhagens familiares determinavam alianças, obrigações e deveres que atravessavam gerações, sendo comum que estrangeiros enxergassem apenas conjuntos dispersos de tendas erguidas sobre a paisagem árida, sem perceber que por trás daquela aparente simplicidade existiam redes complexas de parentesco, lealdades cuidadosamente preservadas e uma organização social suficientemente flexível para enfrentar tempos de abundância ou períodos de extrema escassez. A convivência entre povos sedentários e comunidades nômades raramente era tranquila, pois agricultores estabelecidos ao longo das planícies irrigadas do Eufrates viam com desconfiança a aproximação dos pastores, cujos animais poderiam invadir plantações recém-colhidas, ao mesmo tempo em que os arameus encaravam as cidades como lugares onde promessas podiam ser quebradas e onde governantes distantes frequentemente desconheciam as necessidades reais daqueles que viviam nas fronteiras do mundo civilizado. Embora essa tensão constante não impedisse o surgimento de relações mutuamente vantajosas, especialmente no comércio, já que poucos conheciam as rotas do deserto tão profundamente quanto aqueles que haviam passado a vida inteira atravessando-as em busca de água, abrigo e oportunidades de troca.
Em tempos marcados pela instabilidade deixada pelo colapso dos antigos impérios, mercadores precisavam de guias capazes de conduzir caravanas através de territórios inseguros, e os arameus ofereciam exatamente aquilo que o novo mundo exigia, pois sabiam identificar trilhas esquecidas, reconhecer mudanças climáticas, observando o comportamento dos animais e negociar passagens com diferentes grupos espalhados pelas estepes, enquanto alguns de seus guerreiros também se tornavam mercenários requisitados, temidos pela rapidez com que atacavam e admirados pela habilidade adquirida numa vida em que montar a cavalo e manusear armas eram atividades tão comuns quanto cuidar dos rebanhos que garantiam a sobrevivência coletiva. Lendas preservadas pela tradição oral sugeriam que certos chefes tribais possuíam um talento extraordinário para reunir indivíduos deslocados pelas tragédias daquele período turbulento, acolhendo famílias que haviam perdido suas terras durante invasões, antigos soldados abandonados após a queda de seus senhores e sobreviventes que fugiam de cidades destruídas pelas guerras que assolavam o Oriente Próximo. De modo que aquilo que inicialmente eram pequenos agrupamentos familiares começou lentamente a transformar-se em federações mais amplas, nas quais novas alianças ampliavam a influência dos líderes locais e reforçavam a percepção de pertencimento a comunidades que, embora diversas, compartilhavam formas semelhantes de compreender o mundo. Pouco a pouco, quase de maneira imperceptível, algumas dessas populações iniciaram um processo de sedentarização que modificaria profundamente o destino dos arameus, pois em regiões favorecidas pela proximidade de rios e vales férteis começaram a surgir assentamentos mais permanentes, onde paliçadas de madeira substituíam cercas improvisadas, depósitos de cereais protegiam as colheitas contra períodos de escassez, e fundações de pedra marcavam a transição entre a vida dedicada exclusivamente ao deslocamento e a construção gradual de espaços destinados à continuidade das gerações futuras, sem que isso significasse o abandono completo da herança nômade que continuava presente nos costumes, nas narrativas e nas formas de organização social. As transformações não se limitaram ao aspecto material da existência, porque crenças anteriormente associadas aos horizontes abertos do deserto passaram a encontrar expressão em locais de culto mais estáveis, onde divindades como Haddad, Senhor das Tempestades, e Atargates, frequentemente ligada à fertilidade e à proteção comunitária, eram veneradas não apenas como guardiãs dos clãs, mas também como protetoras de aldeias que começavam a desenvolver identidades próprias, revelando que a capacidade de adaptação dos arameus ultrapassava as estratégias econômicas e militares para alcançar igualmente os domínios da espiritualidade e da vida cotidiana. Ao aproximar-se o final do século XI a.C., os arameus já não podiam ser descritos apenas como sombras atravessando as margens da história, porque haviam se tornado vizinhos, aliados ocasionais, rivais perigosos e participantes ativos das transformações que redefiniam o Oriente Próximo, demonstrando que a força de um povo nem sempre depende da grandiosidade de seus exércitos ou da imponência de seus monumentos, mas pode residir na extraordinária capacidade de adaptar tradições antigas às exigências de novos tempos, preparando silenciosamente o caminho para o surgimento dos primeiros reinos que, em breve, projetariam o nome de Arã para além das fronteiras da estepe síria. À medida que o século X a.C. avançava sobre as terras que se estendiam entre o Eufrates e as montanhas do norte da Síria, tornou-se cada vez mais evidente que os arameus já não podiam ser compreendidos apenas como pastores errantes atravessando planícies castigadas pelo vento, porque aldeias antes consideradas provisórias haviam crescido ao redor de campos cultivados e fontes permanentes,
Enquanto estruturas defensivas erguidas inicialmente para proteger rebanhos e celeiros transformavam-se gradualmente em fortalezas capazes de resistir a ataques ocasionais, refletindo uma mudança profunda na forma como essas comunidades concebiam o futuro, uma vez que a ideia de permanência começava a substituir a antiga necessidade de deslocamento constante que, durante gerações, definira o ritmo da vida nas estepes sírias. A consolidação desses assentamentos permitiu o surgimento de entidades políticas mais organizadas, frequentemente identificadas pelos vizinhos como casas dinásticas, associadas ao nome de um ancestral comum, razão pela qual registros posteriores mencionariam denominações como Beit Adini, Beit Zamani, Beit Bahiani e outras formações semelhantes, expressões que revelavam uma característica essencial da sociedade arameia, pois o poder não derivava apenas do domínio territorial, mas também da legitimidade construída através dos vínculos familiares, das alianças estabelecidas entre diferentes clãs e da capacidade demonstrada pelos líderes em garantir segurança, prosperidade e estabilidade num cenário regional ainda marcado pelas consequências do colapso das antigas potências da Idade do Bronze. Entre muralhas de tijolos secados ao sol, depósitos repletos de cevada e oficinas onde artesãos moldavam utensílios destinados à vida cotidiana, os antigos costumes nômades passaram a coexistir com as exigências impostas pela administração de comunidades sedentárias, exigindo que chefes tribais assumissem responsabilidades antes desconhecidas, como supervisionar sistemas de irrigação, resolver disputas relacionadas à posse da terra e organizar contingentes capazes de defender povoados cada vez mais populosos, enquanto conselhos compostos por membros influentes das linhagens tradicionais continuavam desempenhando papel decisivo nas deliberações coletivas, preservando assim elementos fundamentais da identidade arameia, mesmo diante das transformações provocadas pela vida urbana. A localização estratégica de muitos desses novos centros favoreceu seu crescimento econômico, sobretudo porque diversas rotas comerciais atravessavam regiões controladas pelos arameus, conectando a Mesopotâmia ao Mediterrâneo e permitindo o fluxo contínuo de mercadorias como madeira, metais, tecidos e produtos agrícolas, circunstância que estimulou o desenvolvimento de mercados locais, onde agricultores, criadores de animais e mercadores estrangeiros negociavam utilizando práticas comerciais cada vez mais sofisticadas, demonstrando que aqueles antigos habitantes das estepes possuíam uma extraordinária capacidade de adaptação às exigências de um mundo no qual o controle sobre os caminhos do comércio frequentemente determinava a prosperidade ou a decadência dos reinos emergentes. Apesar do avanço da sedentarização, a memória da vida nômade continuava profundamente enraizada nas tradições sociais e religiosas dos arameus, pois festividades comunitárias, narrativas sobre ancestrais e formas específicas de organização familiar preservavam referências constantes aos tempos em que os clãs percorriam livremente vastos territórios em busca de pastagens, ao mesmo tempo em que divindades veneradas desde períodos anteriores, como o Haddad e Atargates, recebiam novos espaços de culto construídos em pedra dentro dos assentamentos permanentes, simbolizando a fusão entre antigas crenças associadas ao horizonte aberto do deserto e as necessidades espirituais de populações cada vez mais vinculadas a centros urbanos em expansão. A consolidação dos primeiros reinos arameus também alterou significativamente o equilíbrio político do Oriente Próximo, porque povos vizinhos, que antes enxergavam os arameus como grupos dispersos, passaram a reconhecer a existência de autoridades capazes de firmar tratados, negociar alianças e organizar campanhas militares,
ainda que nenhuma dessas entidades tivesse alcançado a dimensão dos antigos impérios que haviam dominado a região séculos antes, circunstância que favorecia uma dinâmica marcada por constantes rearranjos diplomáticos, rivalidades locais e cooperações ocasionais, nas quais a sobrevivência dependia menos da força absoluta e mais da habilidade em responder rapidamente às mudanças provocadas por um ambiente político extremamente instável. Nas fronteiras setentrionais, antigos territórios vinculados à herança hitita apresentavam-se fragmentados e vulneráveis, criando oportunidades para que líderes arameus expandissem sua influência sobre comunidades vizinhas, enquanto ao sul, contatos frequentes com israelitas e fenícios contribuíam para intensificar trocas comerciais e disputas territoriais que moldariam parte importante da história regional nas gerações seguintes, evidenciando que os arameus deixavam definitivamente de ocupar uma posição marginal para assumir um papel ativo na configuração do mundo levantino durante o primeiro milênio antes de Cristo. Dessa forma, aquilo que começara como um conjunto de tribos dispersas pelas estepes sírias transformava-se lentamente numa rede de reinos independentes unidos por elementos culturais comuns, especialmente pela língua compartilhada e pelas tradições herdadas dos antepassados, demonstrando que a verdadeira força dos arameus residia precisamente na capacidade de adaptar-se sem abandonar completamente aquilo que os definia, característica que lhes permitiria não apenas sobreviver às pressões exercidas por potências vizinhas, mas também preparar o caminho para a ascensão de centros urbanos cuja influência ultrapassaria em muito as expectativas daqueles primeiros pastores que, séculos antes, haviam erguido tendas sob o céu implacável do deserto. Quando os primeiros raios do sol atravessavam as névoas que pairavam sobre a planície fértil, irrigada pelas águas do rio Barada, Damasco despertava ao som dos artesãos abrindo suas oficinas, dos mercadores organizando mercadorias vindas de terras distantes e dos agricultores que deixavam os pomares carregados de figos, romãs e oliveiras para abastecer os mercados da cidade, revelando uma prosperidade que contrastava profundamente com a imagem dos antigos acampamentos nômades das estepes sírias, pois aquilo que surgira inicialmente como mais um entre diversos assentamentos arameus transformara-se gradualmente num dos centros urbanos mais importantes do Levante, beneficiado por uma posição geográfica privilegiada que permitia controlar rotas comerciais essenciais e garantir recursos suficientes para sustentar tanto sua população crescente quanto as ambições políticas de seus governantes. A riqueza de Damasco derivava não apenas da fertilidade excepcional proporcionada pelo oásis da região de Guta, mas também da capacidade de seus habitantes em explorar estrategicamente as conexões estabelecidas entre a Arábia, a costa fenícia, a Mesopotâmia e as áreas montanhosas situadas a oeste da cidade, circunstância que favorecia a chegada constante de caravanas transportando incenso, sal, madeira, tecidos tingidos de púrpura, metais preciosos e inúmeros outros produtos destinados a mercados cada vez mais movimentados, enquanto impostos cobrados sobre essas atividades fortaleciam a autoridade dos reis arameus e permitiam investimentos em obras defensivas, construções religiosas e estruturas administrativas capazes de consolidar Damasco como o principal centro político de Arã. À medida que sua influência crescia, os governantes damascenos compreendiam que prosperidade econômica e segurança militar eram elementos inseparáveis num Oriente Próximo caracterizado por rivalidades permanentes, razão pela qual muralhas robustas passaram a circundar a cidade
e contingentes de guerreiros foram organizados para responder rapidamente às ameaças provenientes das fronteiras vizinhas, enquanto cavalaria e carros de guerra, símbolos do prestígio militar da época, tornavam-se instrumentos fundamentais tanto para proteger interesses comerciais quanto para projetar poder sobre regiões adjacentes, estabelecendo a reputação de Damasco como uma força capaz de influenciar decisivamente os rumos políticos do Levante. Diferentemente dos antigos clãs dispersos que dependiam exclusivamente dos vínculos familiares para garantir coesão interna, a monarquia damascena desenvolveu mecanismos mais complexos de administração, integrando comunidades diversas sob uma liderança que precisava equilibrar interesses econômicos, alianças diplomáticas e exigências militares, ao mesmo tempo em que preservava elementos culturais compartilhados pelos arameus, especialmente a língua comum e a devoção a divindades tradicionais como Haddad, cuja associação com tempestades, fertilidade e proteção coletiva reforçava simbolicamente a legitimidade daqueles que governavam em seu nome, transformando a religião num importante componente da identidade política do reino. A ascensão de Damasco, inevitavelmente, alterou as relações com povos vizinhos, pois israelitas ao sul observavam com preocupação o fortalecimento de um poder regional cada vez mais influente, enquanto cidades fenícias reconheciam tantos benefícios comerciais proporcionados pela estabilidade das rotas terrestres quanto os riscos decorrentes da expansão damascena sobre territórios disputados, criando uma rede complexa de cooperação, competição e hostilidade, na qual tratados poderiam ser firmados e rompidos conforme as circunstâncias exigissem, evidenciando que o sucesso político dependia não apenas da força militar, mas também da habilidade em interpretar corretamente os delicados equilíbrios que caracterizavam a diplomacia do mundo antigo. Mesmo diante do crescimento econômico e político, Damasco nunca abandonou completamente a herança deixada pelos séculos de experiência nômade que haviam moldado os primeiros arameus, porque valores como adaptabilidade, pragmatismo e forte senso de pertencimento comunitário continuavam presentes nas práticas cotidianas da população, manifestando-se tanto nas decisões tomadas pelos governantes quanto nas relações estabelecidas entre comerciantes, agricultores e artesãos, que compartilhavam o espaço urbano, demonstrando que a transição entre a vida das estepes e a complexidade das cidades não representou uma ruptura absoluta, mas sim um processo contínuo de transformação, no qual elementos antigos foram reinterpretados para responder às necessidades impostas por uma nova realidade histórica. À medida que o século IX a.C. se aproximava, poucos poderiam negar que Damasco havia deixado de ser apenas mais um reino entre tantos outros para assumir uma posição de destaque no cenário levantino, tornando-se símbolo das possibilidades abertas aos arameus após gerações marcadas pela adaptação, pela persistência e pela capacidade de prosperar em contextos profundamente adversos, enquanto suas muralhas protegiam não apenas mercados e residências, mas também uma visão de futuro construída sobre a convicção de que povos outrora considerados marginais eram plenamente capazes de moldar o destino das regiões onde viviam, estabelecendo as bases para confrontos, alianças e transformações que logo colocariam os reis de Harã frente a frente com algumas das maiores potências militares de seu tempo. Quando os tambores de guerra ecoavam pelas muralhas de Damasco e mensageiros atravessavam as estradas poeirentas do Levante, levando notícias sobre movimentos de tropas nas fronteiras, tornava-se evidente que a prosperidade alcançada pelo reino arameu trazia consigo responsabilidades e perigos proporcionais ao seu crescente prestígio.
pois a cidade que outrora florescera graças ao comércio e à fertilidade de seus campos, encontrava-se agora inserida num cenário político marcado pela competição constante entre estados vizinhos, obrigando seus governantes a desenvolver estratégias capazes de preservar a autonomia conquistada ao longo de gerações e garantir que a influência damascena continuasse a expandir-se, mesmo diante das ameaças que surgiam de todas as direções. Sob a liderança de reis determinados a consolidar a posição de Damasco como principal potência arameia, alianças eram negociadas com a mesma frequência com que campanhas militares eram planejadas, numa dinâmica em que antigos adversários podiam transformar-se temporariamente em parceiros estratégicos diante de perigos maiores, enquanto rivalidades históricas com os reinos israelitas produziam uma sucessão de confrontos relacionados ao controle de fortalezas fronteiriças, rotas comerciais e áreas agrícolas disputadas, demonstrando que o exercício do poder no Oriente Próximo exigia extraordinária flexibilidade diplomática e a capacidade permanente de adaptar decisões às rápidas mudanças do cenário regional. As narrativas preservadas, tanto em inscrições antigas quanto em tradições posteriores, descrevem governantes arameus capazes de reunir contingentes numerosos, compostos por infantaria, cavaleiros e carros de guerra, instrumentos militares que simbolizavam não apenas a força material dos exércitos, mas também o prestígio político daqueles que os comandavam, sendo particularmente significativo o papel desempenhado por líderes como Ben-Hadad, cuja atuação contribuiu decisivamente para ampliar a influência de Damasco sobre outros estados arameus menores e fortalecer sua posição frente aos reinos vizinhos, transformando a capital síria num centro a partir do qual decisões militares e diplomáticas irradiavam-se por grande parte do Levante. Entretanto, nenhuma das disputas locais possuía potencial comparável à ameaça representada pela crescente expansão assíria, pois a potência oriental iniciava um período de reorganização interna e fortalecimento militar que despertava preocupação entre governantes acostumados a resolver seus conflitos dentro de limites relativamente previsíveis, obrigando diferentes povos da região a reconsiderar antigas inimizades diante da perspectiva concreta de enfrentarem um adversário dotado de recursos incomparavelmente superiores, circunstância que favoreceu a formação de uma das mais notáveis coalizões militares da história do Oriente Próximo durante o primeiro milênio antes de Cristo. Foi nesse contexto que ocorreu a célebre Batalha de Karkar, travada em 853 a.C., nas proximidades do rio Orontes, quando diversos reinos decidiram unir forças para deter o avanço das tropas lideradas pelo rei assírio Salmanasar III, reunindo sob uma mesma causa contingentes arameus, israelitas e representantes de outras entidades políticas ameaçadas pela perspectiva de submissão imperial, num esforço coletivo que transcendia diferenças culturais e rivalidades anteriores para priorizar a preservação da independência regional, enquanto milhares de soldados preparavam-se para enfrentar um confronto cujo desfecho influenciaria profundamente o futuro político do Levante. As descrições preservadas pelos registros assírios exaltam a vitória de Salmanasar III e apresentam a batalha como demonstração inequívoca do poder militar da Assíria. Contudo, a continuidade da autonomia damascena nas décadas seguintes sugere uma realidade mais complexa, pois embora o confronto tenha provocado perdas significativas entre os participantes, Damasco permaneceu de pé. Seus governantes conservaram a capacidade de exercer influência sobre territórios vizinhos, e a expansão assíria encontrou obstáculos suficientes
para impedir uma conquista imediata da região, transformando Karkar num símbolo da resistência arameia e da possibilidade de cooperação entre povos tradicionalmente divididos por interesses conflitantes. Nos anos posteriores ao grande embate, os reis de Damasco continuaram desempenhando papel central na política levantina, alternando períodos de ofensiva militar com momentos de negociação diplomática, impondo tributos a comunidades submetidas, defendendo fronteiras vulneráveis e buscando preservar o delicado equilíbrio que sustentava a prosperidade do reino, enquanto cidades menores observavam atentamente cada mudança nas relações de poder, conscientes de que decisões tomadas nos palácios damascenos poderiam determinar tanto oportunidades de crescimento quanto ameaças existenciais num ambiente caracterizado pela constante disputa entre autonomia local e ambições imperiais. Embora a pressão assíria continuasse aumentando progressivamente, o período correspondente ao auge de Damasco permaneceria gravado na memória coletiva como uma era em que os arameus demonstraram ao mundo que eram muito mais do que descendentes de antigos pastores das estepes sírias, revelando-se capazes de liderar alianças complexas, administrar estados sofisticados e enfrentar algumas das forças militares mais temidas de sua época, deixando como herança não apenas conquistas territoriais temporárias, mas também o exemplo duradouro de um povo cuja capacidade de adaptação e resistência seria novamente colocada à prova pelas transformações dramáticas que logo redefiniriam o destino do Oriente Próximo. Enquanto os reis de Damasco ainda celebravam a sobrevivência alcançada após décadas de resistência, e os habitantes do Levante tentavam reconstruir suas vidas entre colheitas, mercados e tratados frágeis, uma transformação silenciosa ocorria no coração da Síria, onde governantes ambiciosos abandonavam a antiga prática de campanhas sazonais limitadas para construir uma máquina militar permanente, sustentada por exércitos profissionais, sistemas administrativos rigorosos e uma visão imperial que não se contentava mais com tributos ocasionais, mas buscava a incorporação direta dos territórios conquistados, convertendo regiões inteiras em províncias submetidas ao controle absoluto de Nínive e alterando definitivamente o equilíbrio político que durante gerações havia permitido a sobrevivência dos diversos reinos arameus espalhados pela Síria e pela Mesopotâmia ocidental. A ascensão de Tiglaté-Pileser III, em meados do século VIII a.C., marcou o início dessa nova fase da expansão assíria, pois o soberano promoveu reformas que transformaram o império numa estrutura administrativa e militar extraordinariamente eficiente, organizando um exército capaz de operar durante todo o ano, reforçando cadeias logísticas, estabelecendo redes de fortalezas estrategicamente posicionadas e substituindo governantes locais por administradores diretamente subordinados ao poder central, medidas que tornaram cada vez mais difícil para estados menores preservarem sua independência através das estratégias diplomáticas que anteriormente haviam garantido algum grau de autonomia frente aos avanços ocasionais de potências vizinhas. 1 a 1. Os pequenos reinos arameus começaram a sentir o peso esmagador dessa nova realidade, enquanto fortalezas erguidas ao longo do Eufrates eram cercadas por máquinas de guerra. Cidades anteriormente protegidas por alianças regionais descobriam-se isoladas diante da incapacidade de coordenar respostas eficazes e antigas dinastias assistiam ao colapso gradual das estruturas políticas construídas ao longo de gerações, sendo Bit Adini,
Bit Bahiani e outros estados semelhantes, progressivamente absorvidos pela expansão imperial, seus governantes depostos e suas populações submetidas às exigências administrativas impostas pelos conquistadores que avançavam de maneira metódica e implacável. As representações preservadas nos relevos assírios revelam parte da brutalidade característica dessas campanhas militares, mostrando soldados protegidos por grandes escudos, aproximando-se das muralhas inimigas, enquanto arietes golpeavam portões fortificados, torres móveis eram empurradas contra as defesas urbanas e especialistas escavavam túneis sob as fundações das cidades sitiadas. Ao mesmo tempo em que defensores desesperados lançavam projéteis, despejavam fogo sobre os atacantes e tentavam preservar a liberdade de suas comunidades diante de uma força militar cuja superioridade técnica e organizacional parecia destinada a redefinir os limites do poder no Oriente Próximo. Damasco, símbolo máximo da resistência arameia durante mais de um século, continuou enfrentando o avanço assírio, mesmo quando muitos de seus antigos aliados já haviam desaparecido do mapa político da região, sustentando sucessivos períodos de tensão sob governantes que procuravam equilibrar diplomacia, tributação e preparação militar numa tentativa de retardar aquilo que gradualmente se tornava inevitável. Até que, no ano de 732 a.C., Tiglat-Pileser III lançou contra a cidade uma ofensiva decisiva, cercando suas muralhas, impondo duras privações à população e, finalmente, conquistando aquele que durante gerações fora considerado o mais poderoso dos reinos arameus. A queda de Damasco representou muito mais do que a derrota de um adversário regional, pois simbolizou o fim efetivo da independência política arameia. Uma vez que o último rei foi executado, famílias pertencentes às elites locais foram deportadas para regiões distantes da Mesopotâmia e o território anteriormente administrado pela monarquia damascena foi reorganizado segundo os interesses imperiais assírios, transformando-se numa província diretamente subordinada ao poder central, enquanto governadores nomeados por Nínive assumiam responsabilidades anteriormente reservadas aos descendentes das antigas casas reais que haviam conduzido Arã durante seus períodos de maior prosperidade. As deportações em massa, prática frequentemente utilizada pelos assírios para enfraquecer identidades regionais e reduzir possibilidades de rebelião, atingiram milhares de arameus que foram removidos de suas terras ancestrais e redistribuídos por diferentes áreas do império, trabalhando como agricultores, artesãos ou soldados em localidades afastadas das cidades onde seus antepassados haviam construído reinos independentes, enquanto outros povos eram transferidos para ocupar os espaços deixados vazios na Síria, numa política deliberada destinada a fragmentar vínculos comunitários e tornar mais difícil a organização de movimentos de resistência contra a autoridade imperial. Contudo, embora os assírios tivessem conseguido destruir as estruturas políticas que sustentavam os reinos arameus, não foram capazes de eliminar completamente a identidade daqueles que haviam conquistado, porque tradições familiares, práticas religiosas e, sobretudo, a língua compartilhada continuaram acompanhando os deportados através das fronteiras do império, preparando silenciosamente o surgimento de um paradoxo extraordinário, no qual um povo privado de soberania descobriria novas formas de influência, precisamente no interior do sistema criado pelos seus conquistadores, demonstrando que a derrota militar nem sempre representa o desaparecimento cultural e que, em certas circunstâncias, aquilo que os exércitos não conseguem preservar encontra meios inesperados de sobreviver através das palavras, dos costumes e da memória coletiva. Espalhados pelas províncias do vasto Império Assírio,
separados das cidades onde haviam nascido e obrigados a reconstruir a existência em terras desconhecidas. Os arameus poderiam facilmente ter desaparecido entre as inúmeras populações submetidas à autoridade de Nínive. Porém, aquilo que os conquistadores interpretavam como uma estratégia definitiva de assimilação acabou produzindo consequências inesperadas. Porque homens e mulheres transportados para regiões distantes levaram consigo não apenas conhecimentos agrícolas, técnicas artesanais e tradições familiares, mas também uma língua moldada durante séculos de adaptação às exigências do comércio, da diplomacia e da vida cotidiana, iniciando um processo silencioso através do qual o idioma de um povo politicamente derrotado passaria gradualmente a desempenhar papel essencial na administração de um dos maiores impérios da antiguidade. Embora o acadiano permanecesse associado ao prestígio das antigas tradições mesopotâmicas e continuasse sendo utilizado em inscrições monumentais, documentos formais e registros destinados à posteridade, a complexidade de sua escrita cuneiforme contrastava cada vez mais com as necessidades práticas de um império que administrava territórios extensos e populações culturalmente diversas, circunstância que favoreceu a adoção crescente do aramaico como instrumento de comunicação mais acessível, pois seu sistema alfabético exigia menos tempo de aprendizagem, adaptava-se com facilidade aos materiais disponíveis para a escrita cotidiana e permitia que informações circulassem rapidamente entre funcionários responsáveis pela gestão das múltiplas províncias submetidas ao poder assírio. Nos palácios administrativos de cidades como Nínive e Calu, escribas trabalhavam lado a lado, utilizando diferentes tradições documentais, enquanto alguns continuavam registrando decretos oficiais sobre tábuas de argila gravadas com caracteres cuneiformes e outros recorriam à tinta aplicada sobre papiro, pergaminho ou superfícies mais leves para redigir instruções práticas em aramaico, demonstrando que a burocracia imperial desenvolvia gradualmente um sistema bilíngue, no qual o acadiano preservava sua função cerimonial e histórica, ao passo que a língua dos antigos habitantes das estepes sírias tornava-se indispensável para assegurar a eficiência administrativa exigida pela complexidade crescente do aparelho estatal assírio. Mercadores que atravessavam longas distâncias transportando madeira, metais, tecidos e produtos agrícolas descobriram rapidamente as vantagens proporcionadas pelo uso do aramaico nas transações comerciais, porque a difusão desse idioma permitia reduzir mal-entendidos entre indivíduos provenientes de diferentes regiões, facilitando negociações realizadas em mercados onde conviviam sírios, fenícios, mesopotâmios e representantes de inúmeras outras comunidades integradas ao universo imperial, ao mesmo tempo em que soldados deslocados para guarnições distantes utilizavam a mesma língua para comunicar ordens, registrar suprimentos e preservar algum sentido de continuidade cultural, mesmo quando serviam em territórios muito afastados das localidades onde suas famílias haviam se estabelecido originalmente. A expansão do aramaico alcançou também os domínios da diplomacia, tornando-se progressivamente o meio através do qual governantes, emissários e administradores conseguiam estabelecer formas eficazes de comunicação num contexto marcado pela diversidade linguística característica do Oriente Próximo, sendo particularmente reveladora a passagem preservada na tradição bíblica, segundo a qual representantes de Jerusalém solicitaram que enviados assírios utilizassem o aramaico durante negociações específicas, justamente porque compreendiam esse idioma e desejavam evitar que determinadas mensagens
fossem imediatamente entendidas pela população reunida sobre as muralhas da cidade, evidenciando que, já no século VIII a.C., a língua aramaica havia ultrapassado os limites étnicos de seus falantes originais para assumir importância regional significativa. O paradoxo que emergia dessa transformação dificilmente teria passado despercebido aos observadores mais atentos da época, pois os arameus já não governavam Damasco, não controlavam reinos independentes, nem determinavam os rumos políticos do Levante através de dinastias próprias. Entretanto, as palavras pronunciadas em sua língua começavam a orientar atividades fundamentais do império responsável por sua derrota, acompanhando listas tributárias, contratos comerciais, registros de abastecimento militar e instruções administrativas que atravessavam centenas de quilômetros, ligando províncias separadas por enormes distâncias geográficas e culturais. Mesmo indivíduos que jamais haviam visitado Nínive ou testemunhado pessoalmente a grandiosidade dos palácios assírios, encontravam-se expostos à influência crescente do aramaico em seu cotidiano, aprendendo expressões necessárias para negociar com soldados destacados em suas regiões, compreender exigências fiscais apresentadas por autoridades provinciais ou estabelecer contatos comerciais com estrangeiros que compartilhavam apenas aquela forma comum de comunicação, demonstrando que a força de uma língua raramente depende exclusivamente do prestígio político de seus falantes e pode desenvolver-se a partir de qualidades associadas à praticidade, à flexibilidade e à capacidade de responder adequadamente às necessidades concretas das sociedades que a utilizam. Assim, enquanto monumentos celebravam as conquistas militares dos reis assírios e inscrições oficiais proclamavam a suposta eternidade de seu domínio, uma transformação menos visível continuava avançando pelos mercados, quartéis, oficinas e escritórios administrativos espalhados pelo império, consolidando a extraordinária vitória cultural de um povo cuja independência política havia sido destruída, mas cuja língua sobreviveria para conectar comunidades distintas, atravessar fronteiras imperiais e preparar o caminho para influências ainda mais profundas nos séculos seguintes, provando que certas heranças históricas encontram precisamente na adversidade as condições necessárias para alcançar dimensões que seus próprios criadores dificilmente poderiam imaginar. Quando as muralhas de Nínive finalmente ruíram no ano de 612 a.C., e o poder assírio, que durante gerações parecera invencível, foi consumido pelas forças combinadas dos medos e dos babilônios, o mundo do Oriente Próximo entrou novamente num período de transformação profunda. Contudo, ao contrário do que ocorrera durante o colapso da Idade do Bronze, séculos antes, certas estruturas administrativas e culturais revelaram-se extraordinariamente resistentes à mudança dos regimes políticos. Entre elas, a utilização crescente do aramaico como meio de comunicação entre povos diversos, circunstância que permitiu aos sucessores da Assíria herdarem não apenas territórios e sistemas tributários, mas também uma língua prática e amplamente difundida, capaz de garantir continuidade num cenário marcado por constantes reorganizações do poder. Sob o domínio dos reis neobabilônicos, especialmente durante o longo reinado de Nabucodonosor II, Babilônia transformou-se no centro de um império que reunia populações provenientes de diferentes regiões do Crescente Fértil, recebendo comerciantes fenícios, artesãos sírios, comunidades judaicas deportadas e inúmeros outros grupos cujas experiências anteriores haviam sido moldadas pelas políticas de reassentamento implementadas pelos assírios, de modo que os mercados, oficinas e canteiros de obras monumentais da grande capital mesopotâmica tornaram-se espaços nos quais o aramaico desempenhava papel cada vez mais relevante,
facilitando interações cotidianas entre indivíduos que, apesar de suas origens distintas, necessitavam de um idioma comum para trabalhar, negociar e reconstruir suas vidas dentro da nova ordem imperial. Mesmo enquanto o acadiano permanecia associado às antigas tradições religiosas e à formalidade dos registros oficiais preservados nos templos, documentos administrativos mais simples, listas de abastecimento, anotações comerciais e correspondências práticas recorriam frequentemente ao alfabeto aramaico devido à sua eficiência, revelando que a expansão dessa língua já havia ultrapassado os limites das antigas comunidades arameias e se integrara definitivamente ao funcionamento cotidiano do mundo mesopotâmico, onde a utilidade frequentemente prevalecia sobre considerações relacionadas ao prestígio histórico ou à legitimidade política dos idiomas utilizados pelas elites governantes. A conquista da Babilônia por Ciro o Grande, em 539 a.C., introduziu um novo protagonista no cenário do Oriente Próximo, pois o Império Persa Aquemênida rapidamente expandiu suas fronteiras desde as planícies da Ásia Central até o Egito, incorporando uma diversidade populacional sem precedentes e obrigando seus administradores a enfrentarem desafios logísticos e burocráticos de enorme complexidade, razão pela qual os governantes persas optaram por preservar e aperfeiçoar mecanismos administrativos já existentes, em vez de impor uma ruptura radical com práticas estabelecidas durante os períodos assírio e babilônico, reconhecendo implicitamente o valor estratégico representado pela continuidade do uso do aramaico em diferentes níveis da administração imperial. A adoção do chamado aramaico imperial constituiu uma das decisões mais significativas da política administrativa persa, porque permitiu padronizar formas de escrita e comunicação utilizadas por funcionários espalhados por províncias extremamente distantes entre si, garantindo que ordens emitidas em centros de poder, como Susa ou Persépolis, pudessem ser compreendidas em regiões tão diversas quanto a Síria, a Mesopotâmia, o Egito ou áreas orientais próximas à Báctria, transformando a antiga língua dos pastores arameus numa ferramenta essencial para o funcionamento eficiente de um império cuja extensão territorial dependia diretamente da rapidez e da clareza na transmissão de informações. Vestígios arqueológicos preservados sob a forma de papiros, inscrições e fragmentos documentais confirmam a extraordinária abrangência alcançada pelo aramaico durante esse período, revelando que funcionários provinciais, militares, comerciantes e membros de diferentes comunidades religiosas recorriam ao mesmo idioma para registrar transações, administrar recursos e manter redes de relacionamento distribuídas ao longo de milhares de quilômetros, demonstrando que o verdadeiro poder cultural de uma língua reside frequentemente na sua capacidade de conectar experiências humanas distintas, sem exigir a uniformização completa das identidades locais que continuam coexistindo sob estruturas políticas compartilhadas. Para os descendentes dos antigos arameus, a consolidação do aramaico como principal instrumento administrativo do Império Persa representava uma ironia histórica de proporções extraordinárias, pois embora suas dinastias tivessem desaparecido e seus antigos reinos permanecessem reduzidos à condição de províncias submetidas a autoridades estrangeiras, as palavras desenvolvidas por seus ancestrais circulavam agora pelos corredores do poder aquemênida, orientando decisões governamentais, sustentando relações comerciais e permitindo a integração funcional de territórios distribuídos por 3 continentes, numa demonstração inequívoca de que a influência cultural pode sobreviver e até expandir-se muito além dos limites impostos pelas derrotas militares. Assim, enquanto reis persas celebravam conquistas territoriais
e consolidavam uma das maiores entidades políticas da antiguidade, a língua aramaica prosseguia silenciosamente sua trajetória de expansão, atravessando fronteiras geográficas, adaptando-se às exigências administrativas de sucessivos impérios e reafirmando o legado inesperado de um povo que, embora privado de soberania política, encontrara nas palavras um instrumento de permanência, capaz de resistir ao desaparecimento das dinastias e à passagem inexorável do tempo, preparando o cenário para novos encontros culturais que surgiriam com a chegada de conquistadores vindos do mundo grego. Quando Alexandre da Macedônia atravessou o Helesponto em 334 a.C., levando consigo não apenas um exército disciplinado, mas também a ambição de construir um império capaz de substituir a autoridade persa em toda a extensão do Oriente Próximo, poucos poderiam imaginar que as conquistas realizadas em poucos anos desencadeariam transformações culturais tão profundas quanto as mudanças políticas produzidas pela derrota dos Aquemênidas, pois a expansão do mundo helenístico introduziu novas formas de administração, modelos urbanos inspirados nas tradições gregas e uma língua que rapidamente se tornou símbolo de prestígio intelectual, embora o aramaico, consolidado ao longo dos séculos anteriores como instrumento essencial da vida cotidiana, demonstrasse uma impressionante capacidade de adaptação diante dessa nova realidade histórica. Após a vitória decisiva em Gaugamela e o colapso definitivo do poder persa, Alexandre assumiu o controle de territórios vastíssimos, cujas populações possuíam tradições, crenças e idiomas diversos, circunstância que favoreceu a difusão do grego como língua associada às elites administrativas, aos centros de educação e aos ambientes cortesãos criados sob influência macedônica, enquanto cidades reorganizadas segundo modelos helênicos passaram a exibir teatros, ginásios e espaços públicos destinados à celebração de valores culturais importados do Mediterrâneo Oriental, sem que isso implicasse o desaparecimento imediato das práticas linguísticas desenvolvidas pelas comunidades locais ao longo de gerações anteriores. Com a morte prematura de Alexandre em 323 a.C. e a subsequente divisão de seus domínios entre os generais que disputavam a sucessão, a Síria foi incorporada ao reino Seleucida, cuja administração buscava reforçar a presença da cultura grega, através da fundação de novas cidades e da valorização do idioma helênico, como principal veículo da burocracia estatal e das atividades intelectuais, ao mesmo tempo em que populações rurais, mercadores estabelecidos em centros urbanos tradicionais e inúmeros grupos distribuídos pelas regiões interiores continuavam utilizando o aramaico como língua preferencial para organizar a vida cotidiana, revelando que as transformações culturais raramente ocorrem de maneira uniforme ou absoluta. Antioquia, fundada às margens do rio Orontes e destinada a tornar-se uma das maiores cidades do mundo helenístico, simbolizava de forma particularmente clara essa convivência entre diferentes universos culturais, pois suas avenidas monumentais e instituições públicas refletiam ideais associados à tradição grega, enquanto mercados movimentados reuniam agricultores provenientes das áreas rurais vizinhas, marinheiros fenícios, artesãos sírios e comerciantes oriundos de regiões distantes, que frequentemente recorriam ao aramaico para facilitar negociações e superar barreiras linguísticas, demonstrando que a vitalidade de uma língua depende menos da proteção oficial concedida pelos governantes do que da utilidade reconhecida por aqueles que a utilizam diariamente. Mesmo sob domínio helenístico, inscrições preservadas em diferentes localidades evidenciam a permanência do aramaico em contextos religiosos, comerciais e comunitários, confirmando que antigas tradições continuavam sendo transmitidas através da linguagem compartilhada
por descendentes dos arameus e por numerosos outros grupos integrados ao universo levantino, enquanto o grego assumia funções associadas ao prestígio político, à filosofia e às atividades administrativas de maior formalidade, estabelecendo uma dinâmica de coexistência na qual diferentes idiomas desempenhavam papéis específicos, sem necessariamente excluir-se mutuamente. A incorporação gradual da Síria ao Império Romano, a partir do século I a.C., introduziu novos elementos nesse complexo mosaico cultural, pois embora o latim representasse a autoridade militar e jurídica do Estado romano, sua influência prática permaneceu relativamente limitada quando comparada ao grego nas cidades e ao aramaico nas comunidades locais espalhadas pelas áreas rurais e pelos centros comerciais do Oriente, circunstância que permitiu a continuidade das tradições linguísticas desenvolvidas ao longo dos séculos anteriores, mesmo sob a supervisão de administradores enviados por Roma para garantir estabilidade política e arrecadação tributária. Nas aldeias situadas entre montanhas e vales férteis, nas oficinas artesanais instaladas ao longo das estradas comerciais e nas conversas realizadas em mercados frequentados por pessoas de diferentes origens, o aramaico continuava sendo a língua através da qual famílias preservavam memórias, comerciantes estabeleciam acordos e líderes religiosos orientavam suas comunidades, revelando que a identidade cultural construída pelos descendentes dos antigos arameus permanecia viva, apesar das sucessivas mudanças de poder que haviam redefinido repetidamente as fronteiras políticas do Oriente Próximo desde o colapso da Idade do Bronze. Assim, enquanto imperadores romanos sucediam reis helenísticos e novos símbolos de autoridade ocupavam o espaço anteriormente dominado por persas e assírios, o legado linguístico dos arameus prosseguia sua extraordinária trajetória histórica, demonstrando que certas formas de influência ultrapassam os limites das conquistas militares e sobrevivem precisamente porque conseguem integrar-se às necessidades concretas das sociedades que atravessam, preparando silenciosamente o cenário para o surgimento de centros culturais nos quais a herança aramaica alcançaria expressões ainda mais notáveis durante os séculos seguintes. Entre as extensões áridas que separavam o Mediterrâneo das grandes cidades da Mesopotâmia, ergueu-se Palmira, como um testemunho extraordinário da capacidade humana de prosperar em circunstâncias aparentemente desfavoráveis. Pois aquilo que inicialmente fora apenas um ponto estratégico ao longo das rotas caravaneiras transformou-se gradualmente numa cidade cuja riqueza derivava da habilidade em conectar mundos distintos, recebendo mercadores provenientes da Arábia, da Pérsia e das províncias romanas, enquanto seus habitantes desenvolviam uma identidade cultural singular, na qual elementos helenísticos, tradições orientais e a persistente herança aramaica coexistiam sem se anularem, demonstrando que a adaptação sempre constituiu uma das características mais marcantes dos povos que habitavam o coração do Oriente Próximo. As ruas de Palmira enchiam-se diariamente com um movimento incessante de caravanas carregadas de especiarias, tecidos finos, marfim, pedras preciosas e inúmeros outros produtos destinados aos mercados do Império Romano. Enquanto escribas registravam transações comerciais, artesãos produziam esculturas refinadas e sacerdotes conduziam cerimônias religiosas em templos dedicados a divindades cuja veneração refletia séculos de intercâmbio cultural, sendo particularmente significativo o fato de que muitas inscrições preservadas nos monumentos da cidade apresentavam textos em grego ao lado de registros redigidos em aramaico, evidenciando que a língua herdada dos antigos arameus permanecia viva
mesmo num contexto profundamente influenciado pelos padrões políticos e estéticos do mundo mediterrâneo. A prosperidade econômica alcançada por Palmira favoreceu o surgimento de uma elite urbana capaz de negociar diretamente com autoridades romanas e administrar interesses comerciais distribuídos ao longo de vastas distâncias, circunstância que conferiu à cidade um grau considerável de autonomia prática dentro do sistema imperial, especialmente em períodos nos quais Roma enfrentava dificuldades para exercer controle rigoroso sobre suas províncias orientais, permitindo que lideranças locais desempenhassem papel decisivo na proteção das rotas caravaneiras e na manutenção da estabilidade necessária ao florescimento das atividades econômicas que sustentavam o prestígio da comunidade palmirena. Foi nesse cenário que emergiu a figura extraordinária de Zenóbia, rainha cuja memória atravessaria séculos associada à coragem, à ambição política e à recusa em aceitar passivamente os limites impostos pelas circunstâncias de seu tempo, pois após a morte de Odenato, governante que havia conquistado reconhecimento por sua atuação contra ameaças externas ao Império Romano, Zenóbia assumiu a regência em nome do filho ainda jovem e rapidamente demonstrou possuir habilidades administrativas e militares que ultrapassavam as expectativas reservadas às mulheres da antiguidade, consolidando apoios internos e aproveitando o enfraquecimento temporário de Roma para ampliar a influência de Palmira sobre territórios vizinhos. Durante os anos de maior expansão do chamado Império de Palmira, forças leais à rainha estenderam seu domínio sobre regiões da Síria, do Egito e de partes da Ásia Menor, desafiando diretamente a autoridade romana e transformando Zenóbia numa das personagens mais fascinantes do século III d.C., enquanto cronistas posteriores atribuiriam à soberana qualidades que combinavam erudição, determinação política e profundo compromisso com a prosperidade de seu povo, ainda que muitas dessas descrições tenham sido moldadas por interpretações elaboradas muito tempo após os acontecimentos originais. Apesar do êxito inicial alcançado pela expansão palmirena, Roma não permaneceu indiferente diante da ameaça representada pelo fortalecimento de um poder regional independente no Oriente, razão pela qual o imperador Aureliano iniciou campanhas militares destinadas a restaurar a unidade imperial e reafirmar a autoridade central sobre os territórios dissidentes, conduzindo operações que culminaram na derrota das forças associadas a Zenóbia e na reincorporação de Palmira à estrutura administrativa romana, encerrando assim um dos episódios mais notáveis da história política oriental durante o período imperial. Entretanto, a derrota militar não significou o desaparecimento imediato da herança cultural construída ao longo dos séculos pelos habitantes da cidade, porque inscrições, práticas religiosas, tradições artísticas e, sobretudo, a continuidade do uso do aramaico em determinados contextos demonstravam que a identidade palmirena sobrevivia às transformações impostas pelas mudanças de poder, reafirmando uma característica recorrente na trajetória histórica dos descendentes dos antigos arameus, cuja capacidade de preservar elementos fundamentais de sua cultura persistia mesmo diante das sucessivas conquistas promovidas por impérios aparentemente invencíveis. Assim, a história de Palmira e de Zenóbia ultrapassa os limites de uma simples narrativa sobre rebelião contra Roma, revelando antes a extraordinária permanência de tradições culturais que conseguiram adaptar-se às exigências de diferentes épocas sem perder completamente suas raízes mais profundas. Lembrando que monumentos podem ruir, dinastias podem desaparecer e fronteiras podem ser redesenhadas inúmeras vezes ao longo dos séculos. Mas as vozes preservadas nas línguas, nos costumes e na memória coletiva frequentemente encontram formas inesperadas de sobreviver,
preparando o caminho para novas transformações que redefiniriam mais uma vez o significado de ser herdeiro da antiga tradição aramaica. À medida que os séculos avançavam sob a autoridade romana e as antigas fronteiras do Oriente Próximo eram continuamente redefinidas por disputas imperiais, uma nova força espiritual começava a transformar profundamente as comunidades que utilizavam o aramaico como língua do cotidiano, pois o cristianismo, nascido nas terras da Judéia durante o século I depois de Cristo, expandia-se gradualmente através das estradas comerciais, das cidades fronteiriças e das pequenas aldeias espalhadas pela Síria e pela Mesopotâmia, encontrando terreno fértil entre populações acostumadas a adaptar tradições antigas a novas realidades e oferecendo aos descendentes dos antigos arameus uma estrutura religiosa capaz de preservar sua identidade cultural, enquanto os integrava a uma comunidade de fé muito mais ampla. Os próprios evangelhos conservam vestígios da íntima relação existente entre a mensagem cristã primitiva e o universo linguístico aramaico, pois Jesus de Nazaré utilizava um dialeto galileu dessa língua em suas interações cotidianas, e expressões como Talita cum e Eloi, Eloi, lema sabachthani atravessaram os séculos, registradas nos textos sagrados, como testemunhos da realidade cultural na qual surgiram os primeiros seguidores da nova religião, demonstrando que o idioma outrora falado pelos pastores das estepes sírias havia alcançado um papel central num movimento espiritual destinado a influenciar profundamente o curso da história mundial. Entre os diversos centros responsáveis pela consolidação dessa herança religiosa e cultural, Edessa destacou-se de maneira particular devido à sua localização estratégica entre os mundos romano e persa, tornando-se um importante foco de difusão do cristianismo em língua siríaca, forma literária desenvolvida a partir do aramaico e destinada a desempenhar papel fundamental na vida intelectual das comunidades orientais, enquanto tradições locais atribuíam à cidade vínculos antigos com os primórdios da fé cristã, fortalecendo sua reputação como espaço privilegiado para o florescimento de escolas, mosteiros e atividades relacionadas à produção e preservação do conhecimento religioso. A tradução das Escrituras para o siríaco, conhecida como Peshita, representou um dos momentos mais significativos desse processo histórico, porque permitiu que textos anteriormente acessíveis, sobretudo através do hebraico ou do grego, fossem compreendidos por populações que utilizavam formas derivadas do aramaico em seu cotidiano, aproximando as narrativas bíblicas das experiências concretas de agricultores, artesãos, comerciantes e líderes comunitários espalhados pelas regiões orientais do Império Romano e além de suas fronteiras, ao mesmo tempo em que demonstrava a extraordinária capacidade dessa tradição linguística em expressar conceitos teológicos complexos com clareza, sensibilidade e profundidade espiritual. Ao redor das igrejas e centros de ensino, surgiram gerações de escribas, teólogos e professores dedicados à interpretação das Escrituras e à formação religiosa das comunidades locais, consolidando o siríaco como veículo de reflexão intelectual e produção literária, enquanto hinos compostos para celebrações litúrgicas reforçavam vínculos coletivos e transmitiam ensinamentos de maneira acessível à população em geral, contribuindo para a construção de uma identidade que transcendia antigas divisões tribais e políticas, sem romper completamente com a memória histórica associada aos ancestrais arameus. A expansão do cristianismo também transformou profundamente a paisagem cultural das regiões onde o aramaico permanecia vivo, pois espaços anteriormente dedicados a cultos tradicionais foram progressivamente reinterpretados à luz da nova fé, enquanto festividades comunitárias incorporavam símbolos cristãos
e mosteiros estabelecidos em áreas rurais assumiam funções religiosas, educacionais e sociais de grande relevância, demonstrando que a adoção do cristianismo não significou uma ruptura absoluta com o passado, mas antes um processo contínuo de ressignificação, através do qual elementos herdados de épocas anteriores encontraram novas formas de expressão dentro da experiência espiritual das comunidades siríacas. Ao longo dos séculos seguintes, mesmo diante das pressões exercidas por conflitos entre romanos e persas, perseguições ocasionais e transformações políticas sucessivas, os cristãos de tradição siríaca preservaram sua língua, suas práticas litúrgicas e sua produção intelectual, garantindo que o legado dos antigos arameus sobrevivesse através de manuscritos cuidadosamente copiados, cânticos transmitidos entre gerações e instituições religiosas comprometidas com a manutenção da memória coletiva, evidenciando que a força de uma cultura frequentemente reside na capacidade de reinventar-se sem abandonar completamente os elementos que conferem significado à sua trajetória histórica. Dessa maneira, aquilo que começara séculos antes entre tendas erguidas nas estepes sírias alcançava uma nova etapa de desenvolvimento por meio do cristianismo siríaco, transformando a antiga língua dos arameus em instrumento de oração, ensino e reflexão teológica, enquanto comunidades espalhadas por diferentes regiões do Oriente Próximo encontravam nela uma forma de expressar simultaneamente sua fé e sua continuidade histórica, provando que, embora impérios surgissem e desaparecessem ao longo do tempo, certas tradições conseguem sobreviver, precisamente porque se adaptam às mudanças sem perder a consciência de suas origens mais profundas. Ao longo dos séculos que sucederam o florescimento do cristianismo siríaco, novos impérios surgiram sobre as antigas terras onde os arameus haviam construído reinos, conduzido caravanas e transmitido sua língua de geração em geração. Porém, aquilo que poderia ter representado o desaparecimento definitivo de uma identidade forjada através de milênios transformou-se na realidade, numa extraordinária demonstração de resistência cultural, porque mesmo diante das conquistas islâmicas iniciadas no século VII, das mudanças administrativas promovidas pelos novos governantes e das sucessivas transformações sociais que alteraram profundamente a paisagem humana do Oriente Próximo, as comunidades herdeiras da tradição aramaica continuaram encontrando formas de preservar elementos fundamentais de sua memória coletiva através da religião, da linguagem litúrgica e da consciência compartilhada de uma origem comum. Nos primeiros séculos sob domínio islâmico, muitas dessas populações mantiveram suas igrejas, escolas e mosteiros, beneficiando-se de períodos de relativa estabilidade, durante os quais estudiosos siríacos desempenharam papel significativo na transmissão de conhecimentos oriundos do mundo greco-romano para a cultura árabe emergente, traduzindo obras filosóficas, médicas e científicas que posteriormente exerceriam influência decisiva sobre o desenvolvimento intelectual do Mediterrâneo medieval, demonstrando que a contribuição dos descendentes dos antigos arameus ultrapassava amplamente os limites de sua própria experiência histórica e continuava a moldar civilizações muito além das fronteiras geográficas onde sua trajetória havia começado. Entretanto, a continuidade dessa herança não ocorreu sem dificuldades, pois guerras, perseguições, crises econômicas e novas ondas de instabilidade política afetaram repetidamente comunidades estabelecidas na Síria, na Mesopotâmia e em regiões vizinhas, obrigando famílias inteiras a buscar refúgio em áreas montanhosas ou localidades menos expostas aos conflitos que periodicamente assolavam o Oriente Próximo,
enquanto mudanças linguísticas graduais favoreciam a expansão do árabe como principal meio de comunicação cotidiana, reduzindo progressivamente os espaços nos quais os antigos dialetos derivados do aramaico permaneciam amplamente utilizados fora dos contextos religiosos. Apesar dessas pressões, a tradição siríaca continuou encontrando abrigo nos mosteiros, nas liturgias e nos manuscritos cuidadosamente preservados por gerações de escribas dedicados à transmissão do patrimônio espiritual e cultural recebido de seus antepassados, garantindo que hinos compostos muitos séculos antes continuassem a ser entoados durante celebrações religiosas e que textos sagrados permanecessem acessíveis às comunidades comprometidas com a preservação de sua identidade histórica, evidenciando que a memória coletiva frequentemente encontra na fé uma poderosa aliada contra os efeitos corrosivos do tempo e das transformações políticas. Com o passar dos séculos, processos migratórios cada vez mais intensos contribuíram para a formação de diásporas siríacas distribuídas por diferentes continentes, levando descendentes dos antigos arameus a estabelecerem novas comunidades na Europa, nas Américas e na Austrália, onde igrejas continuaram celebrando liturgias em siríaco e iniciativas culturais passaram a dedicar-se ao ensino dos idiomas tradicionais, permitindo que indivíduos nascidos muito longe das paisagens da Síria e da Mesopotâmia mantivessem vínculos simbólicos com uma história cuja origem remontava aos tempos em que tribos seminômades atravessavam as estepes do Oriente Próximo, guiadas pela experiência acumulada ao longo de inúmeras gerações. Descobertas arqueológicas e avanços nos estudos históricos também desempenharam papel fundamental na recuperação dessa trajetória extraordinária, pois inscrições preservadas em Palmira, manuscritos oriundos de antigos centros religiosos e inúmeros vestígios materiais espalhados por diferentes regiões permitiram reconstruir aspectos essenciais da experiência aramaica que durante muito tempo permaneceram obscurecidos pelas narrativas centradas exclusivamente nos grandes impérios conquistadores, reafirmando que povos aparentemente secundários podem exercer influências profundas e duradouras sobre os rumos da civilização humana através de contribuições que frequentemente escapam às formas mais tradicionais de reconhecimento histórico. Ainda hoje, em localidades como Maalula, em certas áreas do norte do Iraque e em outras comunidades comprometidas com a preservação de suas tradições linguísticas, variantes modernas do aramaico continuam sendo utilizadas em contextos familiares e religiosos, constituindo testemunhos vivos da notável persistência de uma herança que atravessou invasões, deportações, conversões religiosas e deslocamentos populacionais sem desaparecer completamente, enquanto estudiosos, líderes comunitários e defensores do patrimônio cultural desenvolvem esforços destinados a registrar, ensinar e revitalizar idiomas ameaçados pelo avanço da homogeneização linguística característica do mundo contemporâneo. Assim, a história dos arameus não termina com a queda de Damasco, com o desaparecimento de seus reinos independentes ou com as sucessivas conquistas promovidas por impérios mais poderosos, porque sua verdadeira vitória manifestou-se na extraordinária capacidade de transformar a adaptação em instrumento de sobrevivência, permitindo que uma língua nascida entre pastores das estepes sírias se tornasse meio de comunicação internacional, idioma das palavras atribuídas a Jesus, veículo de uma rica tradição cristã oriental e elo simbólico entre comunidades espalhadas pelos mais diversos continentes, lembrando-nos de que algumas civilizações deixam monumentos erguidos em pedra, enquanto outras perpetuam sua existência através das vozes daqueles que continuam pronunciando palavras herdadas de um passado aparentemente distante, mas que permanece vivo
sempre que a memória encontra formas de resistir ao esquecimento.